Vamos resolver o seguinte problema. Eu tenho duas cargas, duas partículas com carga mais Q na posição R1, LJ. Então, J é o versor ao longo do eixo Y e L é a distância até a origem. E na posição R2, que é LI mais LJ. Ou seja, a distância da partícula com carga menos Q até a origem é módulo de R2, que é L raiz de 2. Então, ó, isso aqui é L, a distância, o tamanho dessa hipotenusa é raiz de 2L. A pergunta é qual o campo elétrico gerado por essas duas cargas na origem? Bom, nós vamos usar o princípio de superposição. Então vamos calcular o campo elétrico devido à carga mais Q primeiro. A carga mais Q gera um campo elétrico na origem que tem intensidade K. Vou colocar agora módulo de mais Q, que é mais Q, dividido pela distância ao quadrado, L ao quadrado. E agora eu me pergunto qual a direção e sentido desse campo, nesse ponto, na origem. Bom, se essa carga é positiva, então, olha, eu tenho linhas de campo saindo dela, e aqui, então, eu identifico que o campo elétrico é de mais Q, aponta na direção do eixo Y e no sentido negativo. Agora vamos calcular o campo elétrico devido à carga menos Q na origem. Bom, de novo, primeiro eu calculo a intensidade da força, K, módulo da carga de menos Q, dividido por essa distância ao quadrado, que é 2L quadrado. Bom, a força e o campo seriam o campo elétrico seriam ao longo, a direção seria ao longo da linha que liga os dois pontos. Então ela é ao longo dessa linha tracejada. Como essa carga é negativa, o campo elétrico é de menos Q, devido a menos Q, apontaria na direção de menos Q. Bom, esse aqui é um triângulo com dois lados iguais. Então, esse ângulo aqui é 45 graus. Para descobrir, então, a direção e o sentido da força, bom, a direção e o sentido, eu vou usar esse ângulo de 45 graus e os dois versores. Seria cosseno de 45 graus na direção I, mais seno de 45 graus na direção J. Bom, cosseno de 45 e seno de 45 valem raiz de 2 sobre 2. Módulo de menos Q, que é igual a módulo de Q, que é igual a Q, dividido por 2L quadrado, raiz de 2 sobre 2I, mais raiz de 2 sobre 2J. O campo total na origem, então, seria a soma desses dois campos. Então, seria E de mais Q, mais E devido a menos Q. Vou colocar em evidência os fatores comuns. E agora, escrever na direção x, nós só temos raiz de 2 sobre 2 dividido por 2, que é raiz de 2 sobre 4. E na direção j, raiz de 2 sobre 4
menos 1 na direção J. Pronto. Esse é o campo total devido à presença da carga mais Q e da carga menos Q calculado na origem.